Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Comunicando, pastor Marcelo Gogin. Comunicando, pastor Adevaldo Oliveira. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui juntos, eu, pastor Charles Rodrigues, pastor Adevaldo Oliveira, e queremos aqui trazer uma palavra para o coração da igreja, para o coração do povo de Deus. Independente de religião, independente de denominação, seja bem-vindo, você também que nos acompanha pelo Facebook. Vamos ouvir a palavra de Deus. E pastor Charles, nós estávamos aqui conversando e nós sentimos no coração, através do poder de Deus, do Espírito Santo, de trazer uma palavra sobre obediência. Porque a obediência, pastor Adevaldo e povo de Deus, nós sabemos que é o segredo da vitória. Todos os homens de Deus que foram vitoriosos no passado, eles venceram por causa da obediência. Chegaram aonde chegaram por causa da obediência. É impossível alguém ser vitorioso se não obedecer. Por exemplo, nos esportes, um jogador de futebol, ele, para ter êxito naquela partida, ele tem que colocar em prática aquilo que foi ensinado pelo seu técnico. Aquilo que o seu líder pediu para ele colocar em prática no campo. E uma vez que ele coloca em prática, ele se sai bem. Há um resultado positivo, porque ele fez por onde. O medalhista, aquele que ganhou a competição, que ganhou a medalha de ouro, ele tirou em primeiro lugar. Por quê? Porque ele se esforçou para colocar em prática aquilo que foi ensinado a ele. Ele obedeceu, ele seguiu a regra. Então assim também acontece com a palavra de Deus em nossas vidas. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a palavra do Senhor e seguimos aquilo que Ele diz ao nosso coração, então as coisas funcionam, os milagres acontecem, a nossa vida ela é edificada, ela é abençoada. E assim, pastor Charles e pastor Adevaldo Oliveira, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós podemos aqui identificar que a palavra de Deus, ela relata justamente isso. Porque o título deste capítulo é o seguinte: as bênçãos decorrentes da obediência. Quer dizer, a obediência, ela traz o benefício, ela traz o resultado, ela traz as bênçãos para as nossas vidas. Então hoje, o Senhor está falando ao teu coração sobre este assunto. Abra seu coração para ouvir atentamente, em nome de Jesus. Pastor Charles Rodrigues, por gentileza, meu querido, pode ler a palavra de Deus. Muito bem, nós temos aqui, você que está nos assistindo em casa, através desta rede social, você que está nos ouvindo através da internet, você que está através das ondas amigas, a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer estar aqui com todos vocês, juntamente com o pastor Marcelo Gogin, pastor Adevaldo Oliveira, e nós estamos falando, ou vamos falar agora sobre obediência. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 17 em diante, fala sobre uma vida de obediência a Deus. Mas eu vou logo aqui no versículo 19, que diz: não faz diferença estar circuncidado ou não. O que importa, repare, o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Pastor Marcelo. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Então veja que o segredo é justamente esse. É muito simples a pessoa chegar a um resultado positivo na vida, a partir do momento que ela passa a obedecer aos ensinos do Senhor, aquilo que Deus está falando. Porque assim como um filho, ele é beneficiado quando obedece o pai, assim também somos nós. Quando nós obedecemos a Deus, quando Deus ele fala ao nosso coração,
e atentamos para aquilo que ele está dizendo. Porque podemos observar, pastor Adevaldo Oliveira, os homens de Deus, como Abraão, por exemplo, que seguiu aquilo que Deus falara ao seu coração. Quando Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Quer dizer, Deus falou com ele e ele obedeceu, ele colocou em prática. Olha o resultado, veja o que Deus fez na vida de Abraão, pastor Adevaldo Oliveira. Exatamente, Abraão, ele obedeceu. E sabe o que acontece? Eu comecei a pensar, assim que o senhor começou a citar o versículo, e Abraão, ele saiu para um lugar que o senhor haveria de mostrar. Ele saiu de casa, deixou a todos da sua descendência. Ele tinha uma vida já estabilizada. O pai de Abraão era Ur, e sabe, era um homem riquíssimo. E o que acontece? Quando ele sai e vai para aquela missão, sem saber para onde ir, no meio do deserto, Abraão agora, ele vai aprender a depender de Deus. A obediência é exatamente isso. É uma dependência de Deus. É você agora obedecer no sentido que ele vai regrar a sua vida. Ele vai dirigir você. E Abraão agora, ele tem como consequência da obediência, ele tem um retorno para a sua vida. Ele tem agora, como obediência, ele tem o sustentáculo de Deus. Deus está dizendo assim: se você me obedecer, Abraão, eu serei contigo. Aonde você pisar a planta do pé, eu vou assim conceder para você. E Abraão, ele sai, e ele obedece. E lembrando, como menção, lá de Deuteronômio 28, que diz exatamente isso. Que quando a pessoa atenta, ela ouve a voz do Senhor, Deus tem guardando os mandamentos, estatutos. O Senhor, ele está ordenando esses mandamentos. Ele diz aqui que ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Não foi isso que o Senhor prometeu para Abraão? Queria exaltar Abraão, e ele seria uma grande nação, seria um grande povo, e ele não tinha filho. Até então, Abraão era um homem sem linhagem. Ele não tinha nenhum filho gerado de si mesmo. E o Senhor disse que você vai ter, Abraão. Agora, no versículo 2, ele: se você ouvir a voz do seu teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Nós vemos pessoas correndo atrás da bênção, pessoas correndo atrás de milagres, correndo atrás, de um resultado, quando na verdade é o oposto. Ela obedecendo a Deus, a bênção é que corre atrás dela. É verdade. O milagre acompanha. O dinheiro segue ela. Exato. Não disse o Senhor Jesus: os sinais seguirão aos que creem. Quer dizer, eu creio e obedeço. É impossível uma pessoa dizer que acredita se ela não obedece. É uma coisa que está atrelada à outra. A obediência faz com que as bênçãos corram. Venha a prosperidade, corre atrás dela a saúde, tem que estar correndo atrás de cura, correndo atrás, de resultado financeiro, de bênção sentimental. Quantas pessoas correndo atrás de um resultado. Exato. E pessoas mudam de nação. Eu já mudei, muitas das vezes, de lugar, porque eu achava que era um lugar que ia determinar a minha vitória. E quando de repente a resposta que precisamos está aqui, na obediência. Exatamente. É isso aí, pastor Charles Rodrigues. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 2, que diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Maravilha, hein? Então, quando você obedece, você recebe o perdão. Quando você obedece, você recebe a cura divina. Quando você obedece, o dinheiro te segue, seja no campo, na cidade, como diz em Deuteronômio 28. Quando você obedece, como o pastor Adevaldo estava citando o versículo de Isaías, até os seus filhos são abençoados, são atingidos. A obediência faz com que as bênçãos, elas venham em nossa direção. Assim como, pastor Marcelo, a desobediência traz, a desgraça. É verdade. Você vê que a palavra de Deus,
ela é bem explícita aqui, como o pastor Adevaldo leu aqui, o versículo 2, não é? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Porque a questão aqui, queridos, é a pessoa parar para ouvir. Porque tem aquele que ele gosta de ouvir a voz de Deus. Tem aquele que a voz de Deus, quando vem para si, ela entra suave nos seus ouvidos. Porém tem aquele que quando ouve Deus falar, a palavra do Senhor para ele é pesada, é difícil de ser ingerida. Ele fica olhando os obstáculos, as dificuldades. Abraão não olhou para a dificuldade. Abraão, mesmo tendo uma idade avançada, ele não ficou, sabe, em cima do muro. Ele não ficou questionando a Deus, mas Senhor, eu vou para essa terra distante, eu já tenho uma certa idade, eu já vivo cansado. Quer dizer, a pessoa coloca sempre um obstáculo para não obedecer a Deus. Ela sempre tem uma saída, ela sempre tem um porquê. E na realidade, quando Deus ele fala conosco, ele quer que venhamos ouvir a sua voz atentamente, porque aqui está escrito isso: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se Deus é teu Deus, então você tem que ouvir a voz dele. Porque muitas vezes, pastor Adevaldo, a pessoa não ouve a Deus porque Deus para ela não é o seu Deus. É verdade. Sabe o que acontece, pastor Marcelo, pastor Charles? A obediência contraria amigos, irmãos, família. E sabe, a obediência ela age de acordo com cada indivíduo. Verdade. Abraão, Deus sai, Isaac fica. Eu lembrei de Elimeleque. Houve fome na terra de Belém. Isso. E Elimeleque achou por bem. Belém quer dizer casa de pão. Aí, ao invés dele ficar na terra de pão, ele sai da terra do pão e vai para o lugar, está escrito no livro de Ruth, capítulo 1. Ele sai de Belém de Judá e foi habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então foi uma decisão aí que ele teve, não foi Deus que determinou, ele que quis assim. E diz ali que eles fugiram daquela situação difícil, precária, porque não quiseram ouvir a voz de Deus. Tanto é que depois que ele morre, os filhos morrem, ela fica sozinha, ela resolve voltar. E ela de repente percebe que Deus lembrou do seu povo, lá em Belém. Isso. E ali o povo volta a prosperar. E ela diz assim: ditosa saí eu, e agora eu volto, sabe, desamparada. E agora não me chamo mais de Ruth, mas ela quer mudar o nome dela para Mara. Amargura, sofrimento. Quantas pessoas, elas tomam uma decisão e elas desobedecem a Deus, elas não fazem o que Deus manda, e agora elas ficam igual a Mara, igual a Ruth. Elas ficam amarguradas, né? A desobediência produz isso, não é? Amargura. Exato. Sabe o que acontece? Na verdade, ela sai daquele local onde tinha tudo para ter uma vida bem-sucedida. Interessante que nós, seres humanos, nós temos a mania de ser guiado pelas vistas. E o homem de Deus não pode ser guiado por visão. É pela fé. A fé é a certeza de coisas que se espera, convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo, não preciso ver para crer. Jesus não falou para Tomé? Ele disse assim: olha, Tomé, mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Coloca o teu dedo aqui, põe aqui. Sabe, é interessante que Jesus ele disse que ninguém se ausentasse de Jerusalém. Não foi? Fica aqui até que a promessa venha do Espírito Santo. Atos capítulo 1. Mas todos fugiram. Cada um buscou. O homem tende a desobedecer. Lá no jardim, Adão, Eva, eles tinham ali um mandamento. Pastor, a obediência e a desobediência, elas estão desde os primórdios da palavra. É por isso que muita gente hoje tem perecido dentro da igreja, seja lá qual for a religião que você está seguindo, que evangelho não é religião. E as pessoas estão sofrendo porque a desobediência, sabe, ela vem já com a síndrome de Lúcifer. Satanás, ele trouxe esse mal para a humanidade. E sabe, a desobediência é algo demoníaco. É algo que contamina. O diabo desobedeceu lá no céu e hoje se alastra para nós. E nós não podemos, temos que combater isso, pastor Marcelo. A desobediência, ela impede o crescimento, ela impede o sucesso, o progresso. Mas quando você obedece,
então se cumpre a palavra do Senhor que diz: virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, em todas as áreas, por todos os lados, o Senhor te cerca de bens, o Senhor te cerca de vitória. Veja que o versículo 3, em Deuteronômio 28, ele é bem claro quando ele diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Quer dizer, pastor Charles, independente do lugar, aonde ela estiver, ela será bem sucedida. Aonde ela chegar, ali estará a bênção. Como o Senhor disse a Abraão: sê tu uma bênção. O Senhor sabe que tem gente que quando chega no ambiente, ela transmite paz, ela transmite alegria, ela transmite algo bom para aquele ambiente. Porém, tem aquela pessoa que quando ela chega no lugar, o clima fica pesado, porque ela não é uma bênção. Aquele que é bênção é luz. Jesus disse assim: brilha a vossa luz diante dos homens. Então a luz brilha naquele ambiente. Por quê? Porque ela é bênção do Senhor, como ele diz: tu serás bendito na cidade, no campo, aonde você for, no trabalho, na escola, na faculdade, na casa de um parente, na sua casa, na rua, aonde você vai, a bênção do Senhor te acompanha. Deus te chama, Ele te faz uma promessa, porque Ele tem um propósito. Sim. E é preciso esperar a instrução de Deus. Abraão, ele recebeu o chamado, ele foi chamado. Abraão recebeu a promessa e depois ele recebeu a instrução. Moisés, quando foi chamado, Moisés primeiro, ele foi educado ali como filho da filha de Faraó. Depois ele foi chamado por Deus. Ele foi chamado por Deus, ficou lá no deserto durante 40 anos, cuidando de poucas ovelhas, do sogro dele, Jetro. Deus chamou ele, se revelou a ele e deu instruções a ele, como que ele deveria agir. Deu autoridade, falou para ele que ele jogasse o cajado ali, a serpente, o cajado se transformou numa serpente, a mão ficou leprosa, depois voltou ao normal, e Deus deu a ele toda a instrução do que ele deveria fazer para ser bem sucedido. Quando Deus chamou Josué, disse: Josué, olha, você agora vai assumir o lugar de Moisés. E Deus, se você ver toda a trajetória de Josué, tudo que Josué fez foi debaixo de uma instrução. Existe a promessa, o chamado, a promessa. Toda a promessa, você tem que cumprir mandamentos. Você não pode alcançar uma promessa se você não cumprir com os mandamentos de Deus, com ordens. Olha, Josué, você deve obedecer toda a lei, sabe? Você deve meditar no que você aprendeu. Agora, quando Josué foi para a batalha, foi cercar Jericó, Deus deu uma instrução. Sim. É diferente do mandamento. Mas às vezes nós temos um chamado, temos um mandamento, não cumprimos os mandamentos e nem esperamos uma instrução de Deus. Então nós agimos à nossa maneira, nós queremos, pegamos um empréstimo, ou mudamos de uma cidade para outra, ou compramos uma casa sem esperar esse lugar que eu quero, esse carro que eu quero, sabe? Nós não esperamos a instrução de Deus para casar. Será que é essa mulher mesmo? Será que esse homem que apareceu, eu já saí de um problema na vida sentimental, sabe? Terrível, agora já estou me envolvendo com outra pessoa. Então, muitos problemas que são causados em nossas vidas é o diabo, a culpa é do diabo e a nossa culpa também. Você vê, pastor Adevaldo, pastor Charles e povo de Deus, quando o senhor fala sobre isso, essa desobediência que causa tudo isso, nós podemos lembrar do profeta, o homem de Deus, o qual Deus disse para ele que ele, ao chegar naquela cidade, ele não comesse pão, ele não bebesse água, e ele não voltasse pelo mesmo caminho que ele foi. E quando ele chega lá, observe que ele continua ali na obediência diante de Deus. Quando alguém oferece o pão, quando alguém oferece a água, ele simplesmente diz: não, eu não posso fazer isso, porque
assim disse o Senhor a mim. Então ele vai seguindo à risca aquilo que Deus falara. Mas chega um momento que alguém ouvindo aquilo, vai até um profeta velho daquela cidade e diz a ele: olha, assim e assim falou o homem de Deus. Esse profeta velho, ele vai até o homem de Deus e chegando lá, ele diz: olha, vamos na minha casa comer pão e beber água, porque eu sou profeta igual a você. E o anjo de Deus apareceu para mim e disse que era para te chamar aí à minha casa para você se alimentar. Porém, pastor Adevaldo, a Bíblia diz que este profeta velho estava mentindo. Então você tem que ter esse cuidado, porque o diabo é astuto. Sutilmente, pastor Charles, ele vai criando situações para que a pessoa até mesmo venha dar crédito a ele, porque ele é poderoso. Ou seja, o diabo tem poder para se transformar até em anjo de luz para enganar a muitos. E a mentira conecta você a Satanás. A mentira abre uma porta, é um portal para Satanás entrar na sua vida. Eu lembrei agora, pastor Adevaldo Oliveira, pastor Marcelo Goguen, quando Deus deu uma instrução. Veja, Samuel já tinha o chamado, já tinha a promessa, Deus tem um propósito na nossa vida. O propósito já estava em andamento na vida de Samuel, já era um profeta bem sucedido, mas Deus tinha algo a fazer através dele. Ele ungiu Saul a rei, o povo pediu, agora era a vez de ungir Davi. Interessante que quando Deus mandou ele ungir Davi, Deus deu uma instrução a ele, e diferentemente desse profeta velho que mentiu, Deus disse: olha, sempre há pessoas curiosas, vão perguntar o que é que você vai fazer lá na casa de Jessé, que é uma casa humilde, é a mais pobre que tem, é a família mais pobre que tem. Faz o seguinte: pega um chifre, enche de azeite, pega um animal para o sacrifício, realmente você vai sacrificar para mim. Se alguém perguntar o que é que você veio fazer aqui, porque quando ele chegou na cidade, as autoridades ficaram abaladas, porque ele é o profeta principal, ele é o profeta que assiste, que dá assistência ali ao rei. O que é que esse profeta está fazendo nessa cidadezinha pequena? O que é que ele veio fazer aqui? Então, eu vim sacrificar ao Senhor, e eu quero convidar a família mais pobre, eu quero convidar a família de Jessé para vir participar desta cerimônia. Realmente era uma cerimônia, não é? Realmente ele foi sacrificar, mas quem disse que você é obrigado a dizer todos os detalhes da sua vida? Tem pessoas que se prejudicam porque ela mente no ônibus, sabe? O que você vê de pessoas conversando no ônibus, e às vezes a pessoa conversa toda a vida dela, é na fila do banco, na fila da padaria para comprar o pão, é no ônibus, ela conta detalhes da vida dela, e muitas pessoas até mentem acerca de dinheiro que recebeu, que ainda não recebeu, sabe? Ela pode até causar um problema de um marginal estar ouvindo ali, pensa que ela é cheia de dinheiro. A mentira é uma coisa terrível. Elas mentem, sabe por quê? Porque elas querem, muitas das vezes, justificar. Elas querem que as outras pessoas aceitem, mas ninguém precisa saber detalhes da sua vida. Você não é obrigado a falar coisas que você não queira falar. E por isso que as pessoas, elas mentem, muitas das vezes para contar vantagem, muitas das vezes para tentar agradar, muitas das vezes para mostrar que era alguma coisa. Para se dar bem na vida, né? Para conquistar algo, para ter crédito, para ser bem visto, para ser aplaudido pelos homens. Né? Exato. E eu estava observando um texto aqui, Deuteronômio 5, versículo 29, que diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quer dizer, se essas pessoas tivessem um temor e elas guardassem no coração o que Deus ordenou, o mandamento que ele entregou, sabe? Ele está dizendo que iria bem. Seria bom para eles, né? Não só para eles, mas para os filhos também. A descendência. Sabe que hoje, eu acredito que muitas pessoas, nós estamos vivendo um momento em que a gente olha para trás
E nós observamos assim, quanto tempo foi perdido? Porque se nós obedecêssemos, então nós teríamos poupado tempo. E hoje a história seria bem melhor para nós. É verdade. Onde eu estaria? Exato. Essa é a questão. Nós perdemos tempo, só que nós podemos remir o tempo. Nós podemos recuperar o tempo perdido com obediência. Sabe que um dia para Deus vai com 1000 anos. Vendo de repente dele muda tudo. Exato. Isso. Sabe que tudo também serve como tratamento. Deus permite. Não é que ele queira. Eu vou deixar esse cara para ver até onde ele vai. Para que ele aprenda a me obedecer. Porque desobedecendo ele não conseguiu cumprir os seus propósitos. Foi Jonas. Vai para Nínive. Ele fugiu para Tarsis. Olha, quando a pessoa desobedece, ela só desce. Ele desceu. Depois continuou descendo para o porto. Depois para o porão do navio. Depois para o mar. Depois para o ventre do peixe. Só descidas. Descidas e mais descidas. Tem um ditado que diz, né? Para descer todo santo ajuda. Mas, meu irmão, você sabe que santo só existe um. E as pessoas muitas vezes têm buscado subterfúgio, né, nesses falsos santos. E elas só têm se decepcionado. Elas só têm se dado mal. Quantas promessas foram feitas? Às vezes, pastor Charles, a pessoa acredita, sabe, em tudo que dizem. E às vezes ela foge da palavra, do contexto. E elas têm prejuízo na vida delas. E de repente, é o que essa pessoa que está ouvindo agora, ela está questionando. Eu peço oração para o pastor Charles, para o pastor Marcelo, para o pastor Devaldo, e a minha vida não muda. Agora há pouco, uma senhora estava reclamando, porque ela disse, eu fiz isso, fiz aquilo, dá N motivos. Aí eu lembrei, eu não sabia que ia ser ministrado isso agora. Aí eu falei assim, sabe aquela coisa, porque eu conheço superficialmente algumas situações que são apresentadas, mas de repente eu perguntei, a senhora está obedecendo a Deus? Já está fazendo a coisa da maneira que deve ser feita? Aí ela, não pastor, mas eu já fiz isso. Não estou perguntando isso. Estou perguntando se você está obedecendo. Ela falou, na verdade não. Aí é que mora o perigo, né? Porque quem olha, muitas das vezes, eu como pastor, o senhor, nós aqui, o senhor pastor Marcelo, olhamos para uma pessoa e falamos, mas fulano está na igreja sempre, está no pátio aqui sempre, era dizimista, é ofertante. Mas a obediência não consiste em mandamento de homens. Está de acordo com o que Deus propõe no coração. Para que ela viva bem e para que os filhos vivam bem, é necessário que ela faça, como diz Deuteronômio 28, o primeiro texto de Coríntios que o senhor citou. E Deus, Ele está precisando disso. Alguém que o Senhor diga vá, e ele vá. Opa, lembrei do centurião. Olha a situação. Eu tenho homens, olha, que são subordinados a mim. Eu digo a este vai, ele vai. A este vem, ele vem. Está faltando isso hoje. Pessoas que obedeçam. Eu lembrei, sabe de quem agora, gente? Você que está me assistindo agora, nos assistindo, né? Através dessa rede social, né? Dê um like aí, compartilhe aí esse vídeo. Eu lembrei de Sansão. Porque Sansão, ele já nasceu debaixo da promessa. Sansão, inclusive nós, né? Está lá em Efésios 1:3, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais antes da fundação do mundo. Então Sansão, ele pregava bem, cantava bem, não é? Tem gente que prega bem, canta bem, tem tudo para arrebentar, se formou, sabe? Tem a sua empresa, sabe? Tem a sua formação, se preparou para a sua profissão, mas não vai. Sansão, ele estava ali debaixo da promessa, estava revestido, armado até os dentes, cheio de força. Ele tinha a instrução de Deus, mas fazia tudo o contrário, não obedecia. E o que é que aconteceu com Sansão? A consequência da desobediência afetou Sansão, destruiu a vida de Sansão, consequentemente a família de Sansão, todo o povo. Quer dizer, Deus tinha algo a fazer grande, maior do que ele fez através de Sansão, mas a desobediência fez com que aquilo que Deus havia planejado para Sansão fosse cancelado. Deus tem um plano para mim, tem um plano para você. Nossa desobediência cancela o que Deus tem para nós. Deus tirou o povo do Egito. O povo
desobedeceu, murmurou. Uma viagem de 11 dias do Egito para a terra prometida durou 40 anos. Atraso de vida. A desobediência atrasa a nossa vida. E a desobediência também conecta os nossos filhos aos demônios. Porque veja, assim como a bênção, Abraão obedeceu. Abraão, Isaac, Jacó e José. Bênção de Deus. A obediência atingiu toda a linhagem de Abraão. Mas a desobediência de Davi, o pecado de Davi, atingiu os filhos de Davi. Davi foi vitorioso em várias áreas da vida dele, mas a questão familiar, Davi fracassou. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque o pecado tem consequências. Nos conecta aos demônios. Os demônios são reais, não brincam. Então às vezes a pessoa está na igreja e ela não é dizimista fiel. E ela sabe que se ela não é dizimista, é uma cristã, e não tem coragem de ser dizimista no pouco, ela vai ser dizimista no muito. Nunca vai ser dizimista no mundo. E mesmo sabendo, pastor Charles, pastor Adevaldo, que uma vez que ela não obedece, ela não pratica o que está escrito, sendo um dizimista fiel, ela sabe que isso vai trazer um malefício para a sua vida, como também para a obra de Deus. Ela sabe que a obra de Deus, ela sofre, não é? Quando ela não faz a sua parte, quando ela não obedece. Quando o Senhor falou agora a respeito de Abraão, a respeito de José, a respeito de Jacó, de Isaac, então nós podemos ver que existe a bênção hereditária. Assim como existe a maldição hereditária, existe a bênção hereditária. É aquela bênção que vai passando de pai para filho, de filho para filho. Então, o que acontece? Deus vai fazendo maravilhas no meio daquele povo, porque isso é bíblico, pastor Adevaldo. Isso aqui está na palavra de Deus. Existe hoje, né, algumas empresas que dão um salário vitalício, né? Exato. É exatamente a bênção, que era permanente na vida da pessoa. Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: esse negócio de maldição hereditária acabou com Cristo na cruz. Aí eu falei: olha, só que tem um detalhe, existe consequência de ações, causa e efeito. É causa e efeito. Por exemplo, se o senhor fizer algo errado, por exemplo, se é o pai de família e de repente, vamos lá, o senhor foi para a prisão, o que é que vai acontecer? Toda a família vai ser afetada. Verdade. E você dizer que não existe maldição hereditária? Causa e efeito. Você foi para a prisão, a esposa não trabalha, você vai ficar agora com seus filhos passando por dificuldade. Falamos agora há pouco daquele profeta que morreu, ficou a casa com a dívida. É maldição hereditária nesse sentido, nesse aspecto. E eu estava até falando que conjecturam aí que foi Obadias, que era esse profeta aí, que morreu e deixou a dívida para a viúva. Aí o que acontece? Não é que ele deixou algo que ficou devendo. Às vezes a pessoa faz uma compra comum, não paga na hora e vai acumulando em juros, até que ficou pesado demais. E ela, por não trabalhar, porque mulher não costumava trabalhar naquela época, ela apenas cuidava dos interesses da família, passou a sofrer junto com seus filhos. Quantas pessoas hoje, pastor Charles, estão pagando a pena? Sabe por quê? Porque exatamente é algo que o marido fez, refletiu na vida dos filhos, da esposa, ou vice-versa, a esposa fez algo, então o filho fez algo que refletiu. Eu lembro de um rapaz, eu fui agora, faz 2 semanas, buscar um jovem ali naquele unidade de detenção para menores, na Abdias de Carvalho. Ele fez algo que afetou a família, dívida de drogas. A avó teve que pedir um empréstimo para poder pagar o traficante, para poder poupar o rapaz não morrer. O que é que tem a ver, pastor? O filho, o neto com a avó. Tem a ver que a avó que não quer ver nenhum neto seu sofrer. Mãe não quer ver o seu filho sofrer. Então, um mal afetou toda a estrutura familiar. Quantas pessoas estão assim hoje? Agora, sabe que isso é reflexo de desobediência. Tudo vai para o mesmo ponto. Se tivesse obedecido o conselho da avó, ele não estaria lá preso, pastor Charles. Quantos crentes, não é, estão agora nos ouvindo no presídio, porque mesmo dentro da igreja desobedeceram a Deus e depois foram esfriando, se envolveram em coisas erradas
e filhos de crentes, não é? Que nasceram, como se diz, em berço evangélico, e hoje estão no presídio. Outros perderam a vida. Filhos de pastores que se envolveram até em assalto e foram baleados, perderam a vida. Então a desobediência, não é? É uma coisa terrível. Nós temos a promessa, porque Jesus prospera mesmo. Ele salva, prospera, liberta, transforma. Então, qual é o princípio, qual é a regra para que eu venha ter a minha vida financeira na dependência de Deus? Ser um dizimista fiel. Quando eu sou um dizimista fiel, o mais beneficiado sou eu, porque existe um demônio chamado devorador, que só Deus repreende, e ele repreende quando eu tomo a atitude de ser um dizimista fiel. Veja que Abraão não tinha ninguém para pregar para ele, se tornou um dizimista fiel. Isaac também, Jacó também, José também, não é? Veja os judeus, que são dizimistas fiéis e prosperam. Mas há muitos cristãos que não são dizimistas fiéis. Eu, assim, por exemplo, eu não sei, o senhor já esteve em Israel, pastor Marcelo, ambos já estiveram. E eu conversava ontem com um pastor, falei para minha esposa, ontem fomos para o culto e fomos conversando. E eu falei, vivendo tanta farmácia aí, né? Em cada esquina tem uma farmácia aqui no estado de Pernambuco. Fala aqui do estado, e não só do Brasil todo. Aí um pastor falou para mim ontem, ele esteve em Israel esse ano, ele falou, rapaz, impressionante, em Israel eu não vi uma farmácia, eu não vi uma farmácia sequer, e eu perguntei, saí procurando, onde é que tem uma farmácia? Eu queria comprar alguma coisa, e ele procurou, e perguntou aos locais, aos nativos, e o pessoal não sabia explicar, não sabia dizer, e ele falou assim, sabe o que é isso? Aí ele falou, reflexo do dízimo. Porque por vossa causa repreendeu o devorador consome a saúde da pessoa. Tem pessoas que gastam 30%, 40% do que ela ganha em remédios, em cigarros, em bebidas. Já, pastor Charles, tem uma senhora esses dias, ela gasta 80% da renda, ela fica com 20% para se alimentar. E como que a pessoa caro, e remédio como é que vai comer com 20% do salário? Olha o que diz aqui, pastor Marcelo Goguen, povo de Deus. Vocês já estão dando like ali, eu estou vendo uns coraçãozinhos ali, pastor Marcelo. Não é? Deus abençoe poderosamente todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, no poderoso nome de Jesus. E aqui, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 13, diz, portanto estejam prontos para agir. Tem que agir, não é? Eu amo a Deus, falácia. Deus, ele observa sua atitude, seu comportamento, mostra quem você é. Como o irmão Tiago disse, a fé sem ação, sem obras não funciona. Porque muitas pessoas elas ficam falando para si própria, não é? Muitas vezes ela fala para alguém, ela até fica fazendo promessa. Eu vou me tornar uma dizimista. Eu vou ser dizimista a partir do mês que vem. Aí quando chega esse mês, ela vai adiando, ela vai, colocando para o futuro algo que ela poderia fazer agora. Porque a partir do momento, pastor Charles, pastor Adevaldo Oliveira, a partir do momento que ela ouve o ensinamento, porque nós ensinamos, nós procuramos ensinar na palavra, a obedecer essa palavra. Então quando você ouve a respeito do dízimo, a respeito de uma oferta, que deve ser dado com alegria, com amor, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu não posso ser dizimista por causa da pressão que o Senhor está fazendo em cima de mim. Eu não posso ser dizimista com medo do castigo de Deus, né? Tem gente que vai ser dizimista e ela simplesmente fica com o coração apertado, ela está dando aquela quantia, porém ela está dando debaixo de uma opressão, porque ela está com medo das consequências. Ela não entrega de coração aberto. O dízimo não é algo emocional, é algo consciente, é obediência. A obediência não vem por emoção, vem por decisão, vem por ação. Por exemplo, a pessoa, ela sabe que fornicar é pecado, mas ela sai da igreja e ela anda com homens casados.
sabe que adulterar é pecado. O corpo dela é templo do Espírito Santo. Quantas pessoas estão aí doentes e mesmo na prática do pecado estão dentro das igrejas e participam da Santa Ceia, porque para ninguém descobrir que ela está em pecado, não é? E se conecta aos demônios. Os demônios destroem a família, destrói casamento, destrói o corpo dela, e as pessoas estão vivendo assim. Então diz assim, ó: continuem alertas, vigiando, e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Sejam obedientes a Deus e deixem que a vida de vocês seja dominada, e não deixem que a vida de vocês sejam dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Agora, versículo 22, 1 Pedro 1:22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Ah, pastor, esse negócio de amar as pessoas, eu amo pouco, sabe? Então, nós queremos a graça, nós queremos saúde, queremos prosperar, queremos que Deus abençoe nossos filhos, queremos que Deus abençoe a vida sentimental, mas é preciso obedecer. Às vezes a pessoa quer até sacrificar, ela quer pegar um dinheiro, sabe? Olha, se Deus me barganhar com Deus, mas ela não obedece a Deus. E é por isso que tem muita gente que não é curada, sabe? Tem muita gente dentro das igrejas, anos e anos manifestando com demônios, sabe? Dentro da igreja, mas ela não obedece a palavra. E aí, anos e anos o marido não é libertado, continua no vício da bebida, sabe? E ela quer resolver isso no desespero. Aí ela se enfraquece na fé, ele fica fraco na fé, as finanças não vão bem, sabe que deve ser dizimista, colocou uma loja, faliu, aí foi para outro ramo, também não deu certo. Tudo que faz não dá certo, porque a falta da obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem não obedece, sacrifica. E quando nós falamos de sacrifício, nós não estamos falando na questão de sofrer, pagar o preço de pena e prejuízo. O sacrifício nosso, sabe, é honrar a Deus, é nos esforçar para agradar a Deus. Eu estava aqui observando o Deuteronômio 26, o versículo 12, e eu queria que o Senhor, o pastor Marcelo, o pastor Charles, localizasse Levítico 27, 32, tá? Por quê? Uma senhora chegou para mim e disse: pastor, sou dizimista, mas o meu dízimo é para ações de caridade, o meu dízimo é para ajudar os órfãos, porque eu vi Deuteronômio. Aí eu falei: se ela leu lá, li, mas ela entendeu errado. Olha o que diz aqui: quando acabares de separar, eu estou lendo aqui Deuteronômio 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe, no ano terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita. O levita é o sacerdote, nós somos levita. Tem gente que acha que levita é quem canta no altar. Está enganado, viu? Levita é aquele que cuidava do templo, que zelava pelo templo, que sacrificava no templo. Levita, ele fazia o sacrifício. Quando sobrava tempo, ele louvava. Ele tocava a harpa. Tem gente que acha que levita vive só do canto. Não, está errado. Levita é sacerdote, tá? Hoje, o levita aqui, né, que nós falamos, que canta no altar, isso aí, querido, é um dom de cantar apenas. Agora, o levita, querido, é o sacerdote da tribo de Levi, por isso que tem esse nome. Aí diz: leva para o levita o dízimo. Então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas cidades, se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tem ordenado. Nada transgredi dos mandamentos, nenhum deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, deles não tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a voz, Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo Israel, e a terra que nos deste, como juraste nossos pais, que diz que terra que manda leite e mel. O dízimo era entregue ao levita, e sabe, o levita não tinha parte nenhum em Israel.
Então ele vivia exatamente das doações. E o levita, o que é que ele fazia? Ele cuidava do povo igual os discípulos. E existia alguns que foram separados no ministério, sabemos disso, que era para cuidar desses aí, órfãos e viúvas. Porque, sabe, a igreja em Israel, e até os dias de hoje, é uma grande família. Aqueles que têm menos condição eram supridos, eram ajudados até ter uma condição. Então, existia esse grupo. Então, tem gente que quer fazer direto. Ao invés dela levar para o levita, para o sacerdote, ela mesma quer chegar na instituição de caridade para dizer aqui, meu dízimo está ajudando uma ONG, está ajudando uma instituição, uma casa de recuperação. Não, está errado. Você quer ajudar, ajude, mas o dízimo é do Senhor. Aqui em Levítico 27:32, leia, por favor, pastor Marcelo. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Tem que ser passado debaixo da vara, da autoridade. Se você não fizer isso, querido, o teu dízimo não foi dízimo, foi um dinheiro roubado. Porque quem não entrega o dízimo ao Senhor, está roubando a Deus. E o interessante é que tem gente que ela vai seguindo do jeito que a palavra diz. Só que quando chega um pouco mais à frente, ela quer mudar essa atitude, não é? Como o senhor falou, ela quer tomar a frente e fazer do jeito dela. Até porque alguém apareceu no seu caminho para dizer, não, mas não tem que ser assim. Você pode fazer de outra forma. Começa a dar outras instruções para ela. É verdade. E ela vai aderindo àquilo, não é? É verdade. Ela vai aceitando aquelas palavras enganosas. E daqui a pouco vem o resultado negativo na vida dela. Vem uma amarração, vem o espírito devorador, o destruidor, o mal que atinge a casa dela. E depois ela fica se perguntando, meu Deus, por que está acontecendo tudo isso? Eu estou colocando em prática a tua palavra, eu não estou em pecado. Ela começa a argumentar perante Deus. Interessante que quando a pessoa ela comete o pecado, por exemplo, do adultério, da fornicação, não é? Ela comete algum delito dessa natureza, seja mentira, ela se conecta aos demônios. Os demônios entram na vida dela, em algumas áreas da vida dela, e eles pretendem dominar a mente da pessoa. É como diz lá em Efésios 6:10, principados, potestades e dominadores. Ele fala até, toma um capacete, né? Já para não tomar controle da mente da pessoa. Então, quando há arrependimento, o sujeito cometeu adultério, se arrependeu de verdade, deixou, cometeu, sabe, Uma de repente, mentira. uma mentira, uma calúnia, e se arrependeu, uma mágoa no coração, liberou o perdão, não é? Então, ela vai até aos homens de Deus, e os homens de Deus que foram capacitados, como dizem Lucas 9, para expulsar demônios e curar enfermos, no poderoso nome de Jesus, ela recebe então a libertação, porque ela se arrependeu. Até para você receber a verdadeira libertação, você tem que ouvir a palavra, acreditar na palavra, se arrepender, e ali o homem de Deus ora e manda os demônios que não querem ir, tem que ser expulso porque eles não querem ir, vão embora. Mas no tocante à vida financeira, não é? Malaquias 3:10, 3:8 diz assim: é possível o homem roubar a Deus? Será que é possível o homem roubar a Deus? Todavia vocês me roubam. E vocês perguntam, mas nós temos roubado o Senhor em quê? Aí ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês estão sendo amaldiçoados, porque vocês estão me roubando. Aí ele diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que a minha casa possa se manter. E faça prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. E por causa dessa sua atitude, eu repreenderei o devorador que ataca o fruto do seu trabalho, o fruto da sua terra, e aí uma série de coisas. E aqui em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 15, a gente está falando sobre obediência, e aqui diz assim, as maldições da desobediência. Sim. Então, nós sabemos que está lá, até mesmo nos 10 mandamentos, diz assim, ó, maldito seja aquele que fizer imagem de pedra, de madeira ou metal, para adorá-las.
em segredo. O Senhor detesta a idolatria. Sabe que tem pessoas que elas não conseguem adorar o Deus vivo, mesmo estando dentro das igrejas, ela guarda aquela imagem de estimação, porque, olha, sabe, é tradição da família, e ela está guardando aquilo ali, desobedecendo a Deus, está dentro do guarda-roupa, está dentro da casa dela. Só quer falar, pastor? Porque para ela, pastor Charles, olha, ele me catucou aqui, viu, gente? Para ela é muito mais cômodo, é muito mais fácil adorar ao que vê, não é? Ela para adorar, para ela ter a certeza que a adoração dela está chegando até Deus, ela tem que olhar aquela criatura, não é, diante dela, aquilo que foi feito pela mão do homem, aquilo que foi criado. Ela se sente tranquila em saber que está falando e de repente ela está vendo algo ali diante dela, olhando para aquilo, para ela algo está acontecendo, aquela conexão espiritual. Quando na verdade a palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É no espírito, quando você se liga no céu, quando você está conectado com Deus, através do seu louvor, da sua adoração, que as coisas acontecem. Eu estava vendo aqui Mateus 23, 23, eu lembrei o senhor falando, sabe o que acontece? Tem gente que com mosquito engole o camelo. Verdade. Sabe? Nas pequenas coisas, ela está ali, né, tendo o maior cuidado, mas está engolindo cada camelo na vida dela. Pastor, está escrito isso, tá? E inclusive tem aí gente de plantão combatendo. No Novo Testamento não tem dízimo. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dás o dízimo da hortelã, eles davam. E diz aqui do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça. Isso é justo. E ele diz aqui, olha, misericórdia, sabe, perdoar, estender a mão, compaixão. Ele diz a fé, é viver, meu irmão, na certeza, na convicção, da batalha espiritual. Ele diz, deveis, porém, fazer estas coisas, de dizimar, quer dizer, eles eram dizimistas, mas faziam maldades com as pessoas. Não eram justos, eles não eram pessoas misericordiosas. Está cheio de pessoas, tá, líderes, igrejas, instituições, que, olha, cobra dízimo, cobra oferta. Faça isso, mas age com justiça. Não omita essas pequenas coisas que não são pequenas. Então você vê, se não fosse interessante ou necessário a questão do dízimo, o próprio Senhor Jesus, nesse momento, teria dito: olha, vocês estão fazendo algo que não é necessário. É algo ultrapassado. Mas não era ultrapassado. Jesus fala, faça isso, sem omitir as demais. Aí ele continua aqui, guia cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Aí é forte. Sabe, gente, nós não podemos, eu acho que tem aquele ditado que diz aqui, quando é 8 é 80. Nós somos pessoas que devemos entender que o evangelho, gente, é completo. Sabe, a bênção do Senhor é completa. Nós não podemos omitir uma coisa, nós temos que aprender das pequenas às maiores. Interessante é que tem um texto que Jesus, filhinhos, se alguém pecar, tem advogado justo, que é o Senhor Jesus, é Ele que vai defender vocês. João fala dessa maneira. Agora, quem era João? Meu Deus do João. João um dia estava com Jesus, Senhor, vamos orar para que desça fogo do céu e acabar com... João era vingativo e se transformou no discípulo do amor, pastor Charles. Olha, pastor, eu sou dizimista, ofertante, eu já ouvi muito isso. Por que minha vida não muda? Mas se você for acompanhar, porque Deus é quem vê tudo, a vida daquela pessoa, com certeza não é Deus que está errado. Às vezes a pessoa é dizimista, ofertante, mas mente que não é brincadeira. Ou seja, ela está fazendo algo, mas está fazendo de qualquer maneira. Ela não está fazendo para Deus com excelência. Ela não está fazendo para Deus da maneira que deve ser feita. Até porque, pastor Charles e pastor Adevaldo, povo de Deus, nós podemos observar essa questão. Ela está entregando, ela está fazendo. Porém, por outro lado, existe algo que não está agradando ao Senhor. Por isso que o Senhor, Ele mesmo diz, em Malaquias capítulo 1,
quando ele fala: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí ele diz claramente o que o senhor acabou de falar, pastor Charles: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, eu posso chegar e fazer tal coisa, entregando o meu dízimo, a minha oferta, porém de qualquer maneira, entregando para Deus de qualquer jeito. Quer dizer, a pessoa é dizimista, está debaixo da promessa, ela é ofertante, sabe, por amor, mas aí se envolve numa corrupção no trabalho. Alguém está defraudando ali o patrão e envolve ela para ganhar um dinheiro fácil, e ela vai, e ela é uma cristã. Ou as amigas saem depois do trabalho e vão para um barzinho beber. Ela é cristã, ela é dizimista, é ofertante, mas ela vai para o barzinho também. Ela cede, não é? E dança até embaixo, não é? Isso. Mas é dizimista fiel. Mas é ofertante fiel. O importante é que eu sou fiel, o importante é que eu dou meu dízimo. Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu com um amigo, de uma senhora que trouxe uma jovem, trouxe o dízimo, falou: pastor, aumentou meus clientes, viu? Desde o dia que eu passei a ser dizimista, agora nem me pergunto qual era a profissão dela, não é? Então, Eu imagino. olha o que diz aqui: maldito aquele que desrespeitar pai e mãe, mas é dizimista. Maldito seja aquele que, não é? Que mudar de lugar os marcos da divisa do terreno do vizinho. E tem gente que vai lá para aumentar, ela quer, Nem sabe, que seja um palmo, né? um palmo, às vezes dá até morte. E sabe o que acontece hoje? Dá até problema. Você chega em bairros aí que não tem rua mais, só passa bicicleta. Por quê? Porque as pessoas querem aumentar o terreno e puxam para frente. Não tem mais calçada. E é uma confusão, uma brigaiada, e é crente. E é crente, é dizimista, e é do manto, é do mistério. E olha, não é brincadeira não, na igreja é o que dá a glória mais alta, é o dele, é o dela. Exato. Eu acho que é uma questão aqui, é exatamente do início, é obediência. Sabe? E o que acontece? Gente, o Senhor não busca pessoas, a gente fala assim: puxa, como é que eu vou fazer isso tudo, né? Como é que eu vou cumprir tanta coisa? Olha o versículo 20 aqui: maldito, isso aqui eu conheci, eu vi de perto. Maldito seja aquele que tiver relações com uma das mulheres do pai, pois isso é uma vergonha para o pai. Eu conheci uma vez um presbítero, não vou identificar o nome, isso foi em São Paulo, que a esposa dele morreu. E a esposa dele morreu, teve uma parada cardíaca, porque descobriu que ele estava tendo relação com a noiva do filho. E ele tomou a noiva do filho e casou com a noiva do filho, que era a mulher que era a noiva do filho. E estava ali, presbítero na igreja, aquela coisa toda, sabe, o homem mais fervoroso, e glória, e aleluia. Então, gente, as coisas de Deus é pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos observa, assim como os demônios andam ao derredor e nos observam. Se você quer realmente prosperar com Deus, a graça da salvação, a graça da saúde, a graça, sabe, da bênção na família, não é? Eu fui agraciado na família, minha esposa é uma bênção, prega, minhas filhas cantam no louvor, não é? Sabe, a graça da família, a graça de você prosperar, do dinheiro seguir você. Quem tem teu nome aí diz que as bênçãos nos seguirão. Seguirão. E quando você faz de maneira perfeita, é isso que acontece, não é? O progresso é dentro da casa, o crescimento, o sucesso, as bênçãos do Senhor vão acompanhando quando a pessoa ela faz da maneira que a palavra diz. Por isso que o Senhor chama a atenção aqui para a maneira que você faz, a maneira que você entrega, porque
A questão não é só chegar e entregar, porque Jesus observa a maneira que cada um vai entregando. Veja que o Senhor Jesus chamou a atenção dos discípulos sobre aquela viúva que chegou com 2 moedas. Jesus observava a maneira que cada um entregava a sua oferta, e despertou no coração de Cristo a admiração por aquela mulher que fez com excelência, aquela mulher que entrega dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela não ficou presa àquelas moedas. Ela tinha 2, ela poderia dar uma e ficar com a outra, mas ela entregou as 2 moedas, crendo que o Senhor verdadeiramente era o seu pastor. Então, a maneira que você entrega é que vai determinar a bênção na sua vida, porque o Senhor, ele diz aqui em Malaquias 1:8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você pega isso aí, da maneira que você está fazendo, e faz para o homem, será que o homem vai se agradar? Imagina o Todo-Poderoso, Deus Criador do Universo, que conhece o coração do homem, que nos conhece por dentro e por fora, porque por fora, pastor Adevaldo, aparentemente a pessoa está fazendo o melhor, ela está entregando o melhor, mas isso por fora. Só que Deus conhece a intenção do coração de cada um. Exatamente. E aqui em Deuteronômio capítulo 10, falando de coração, e o motivo e razão pela qual Deus nos amou, é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou boazinho, é porque eu aparentemente estou fazendo algo para agradar. Não. Mas olha o que diz aqui, olha, 10:12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? O que é que Deus espera de nós? É que eu aparentemente seja politicamente correto. Porque tem pessoas que são assim, politicamente são corretas. É o santarrão, é a santinha do pau oco. Porque tem gente que ela mostra uma aparência de piedosa, né, pastor Charles? São pessoas que parecem piedosas, pastor Marcelo, a ponto de elas mostrarem apenas uma vida de fachada. Aí diz: não é que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, o ames, sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele fala de entendimento. Não, diz aqui, entendimento, razão, é o psique. Aí diz aqui, olha, para guardar os mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno para o teu bem. Aí diz que os céus e o céu dos céus são do Senhor, o teu Deus, e a terra e tudo que nela há. É o Salmo 24, né? Do Senhor a terra, a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Se pertence a Ele, quando nós amamos Ele, Ele disponibiliza tudo para nós. Aí ele diz no 15, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Ele diz: a vós outros, descendentes dele, somos nós, escolheu de todos os povos como hoje se vê, circuncidar e pôs o vosso coração. Quer dizer, a circuncisão era já uma promessa de ser no coração, não mais na carne. Tanto é que aqui já está falando, já em Deuteronômio: e não mais endureçais a vossa cerviz. Teimosia. Tem pessoas que insistem, né, em serem pessoas obstinadas. Ela quer do jeito dela, da maneira dela. Eu aprendi assim, é assim, tem que ser assim. Não endureça, não. Seja aberta para novidades, para coisa nova, diferente. Às vezes a gente aprendeu um método, uma coisa que passou da minha bisavó, da minha tataravó. E tem gente que eu nasci católica, vou morrer católica. Esquece a religiosidade, quebra a tua cerviz. Aí ele diz, no versículo 17: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas. Por isso que não depende da religião que você congrega ou professa. Ele diz: nem aceita suborno. Com Deus não tem barganha. Bênção de Deus não se compra. Vou dar o dízimo para adquirir isso, vou dar oferta para aquilo. Gente, não. Oferta é expressão de amor, de reverência. Fica cobrando a Deus, não é? Exato. A pessoa às vezes vem falar com a gente, ela fica cobrando: pastor, eu sou dizimista, porque a minha vida não muda. Pastor, eu entrego a minha oferta todo mês.
eu entrego a minha contribuição para a obra do Senhor, e eu não vejo acontecer na minha vida, quer dizer, ela está colocando Deus na parede. Faça e esqueça. Imagina, eu dou um presente ao pastor Charles, aí todo mundo que chega fala, eu dei uma camisa pro pastor Charles, essa camisa foi eu que dei. Obrigado. Pastor Charles, esse cinto aí foi eu que dei. Olha, eu dei, foi pastor Charles, aquele sapato pro senhor, bonito, né? Toda vez eu fico jogando e o cara fica até constrangido. Imagina, toda hora eu falar que eu dei essa camisa pro pastor Marcelo. Tá vendo esse cavalo bonito? Eu logo vi e tal. Eu lembrei de Sorocaba, uma senhora que doou um guarda-roupa e ficou no quarto dos auxiliares, né? Os aprendizes de pastor, jovens. E os jovens, às vezes dia de sábado tinha a limpeza da igreja e ficavam muito à vontade no quarto deles. E ela sempre queria subir para ver como estava o guarda-roupa que ela doou. Um dia ela subiu e os jovens estavam à vontade demais. Ela abriu a porta. Ai, que horror, meu Deus! Ô senhora, a senhora já doou o guarda-roupa, deixa aí agora. Ela ia passar um paninho lá, ver se o guarda-roupa não estava arranhado, não é? No guarda-roupa que ela doou. Eu falei essa última terça-feira de Noé. Noé, ele ficou nu e, sabe, o seu filho Cã entrou no local da privacidade. Noé não estava errado por estar no seu lugar. Ele errou porque tomou uma atitude inconsequente. Agora tem um detalhe, né? A terra passou por alteração naquela época. Nunca tinha chovido. Era o vapor de água que regava a terra e de repente choveu. Por isso todo mundo achava que não era louco, porque nunca tinha chovido na terra. Aí ele plantou a vinha, lógico, nunca tinha fermentado na vida e de repente fermenta. Aí Noé tomou o vinho e de repente mudou. E ele ficou lá. Aí vem o Cã e revela a nudez. Tem gente que está pegando a nudez, expondo, jogando para todos, para Jafé e também para Sem. Aí eles, sabe o que eles fizeram? Em vez de revelar a nudez, o que eles fizeram? Pegaram um pano, uma coberta, entraram de costa e cobriram o pai. Eles foram abençoados. Enquanto que Cã, ele recebe o peso aí, tá? De ter exposto ao ridículo a vergonha, né? Do seu irmão. É muito fácil hoje as pessoas, elas fazerem. Foi o caso dessa senhora. Ela, mas por que tu foi para lá? Aquilo já deu o guarda-roupa? Acabou. Já fiz. O que vão fazer não compete a ninguém. Tem gente que às vezes fica querendo saber. Eu quero ver para onde está indo a minha contribuição. Eu quero ver, porque na minha igreja coloca num papel timbrado todas as despesas do ministério que foi destinada para isso, para aquilo outro. Gente, o que vão fazer não diz respeito a você, mas cada um vai pagar, sabe, pelo que faz. Se o sacerdote ele utilizar de maneira desleal, ele vai pagar o preço. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas é muito interessante isso, porque Cã, Sem, Jafé, a gente falou sobre bênção hereditária e maldição hereditária, e da linhagem de Cã, Jesus não veio. Veja que isso trouxe consequências para toda a família e os descendentes de Cã. Então, Jesus poderia até ter vindo, não é, da linhagem de Cã, mas não veio por causa disso. E tem um detalhe, pastor Charles. O Cã, o que é que aconteceu? Toda a nação dele, toda a descendência dele foi ordenado, o Senhor extermina. Os girgazeus, os jebuseus, os fariseus. Consequências por quê? terríveis. Por que então que Deus manda exterminar esse povo? Veja lá atrás. O que foi plantado, é verdade. Né? O que o homem plantar, Gálatas 6. Isso ele vai semear. Aí você, entrando nesse mérito, está lá em Ezequiel 16:44, tal mãe, tal filha, não é? É a tal da maldição hereditária. A tua mãe teve nojo do marido dela e dos filhos, e você também, e a sua irmã também, não é? Ficou viúva, a avó ficou viúva, a mãe ficou viúva, ela ficou viúva também. Ninguém naquela família casou, não é? Todas ficaram para titias. Ela também ficou para titia, a filha dela agora também é mãe solteira, não é? Tem filhos, mas é mãe solteira. Então é terrível. Olha o que diz aqui, não é? Em Filipenses 2:8. Ele foi humilde. Jesus foi humilde e obedeceu a Deus até a morte.
Sabe que temos que obedecer a Deus, não tem mais. Porque é difícil. Ele obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e deu a ele a mais alta honra. E pôs nele um nome que é mais importante do que todos os nomes. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha que maravilha, a palavra de Deus, meu querido, minha querida, ela diz tudo ao nosso coração. Nós temos que ouvir atentamente o que Deus está falando e colocar em prática, porque quando você ouve, quando você entende aquilo que o Senhor fala ao teu coração e você pratica, porque o próprio Senhor Jesus disse isso, que aquele que ouve as minhas palavras e as praticam, esse será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Então muitas coisas vêm sobre esta pessoa, mas não consegue derrubá-la, porque ela está alicerçada na rocha, que é a palavra de Deus. Eis o motivo pelo qual quantos e quantos dizimistas, eles são afrontados, confrontados, bombardeados, mas o inimigo não consegue destruí-los, porque eles estão alicerçados na palavra de Deus, estão praticando aquilo que a palavra diz, a obediência à palavra do Senhor. Sabe qual é o maior problema hoje, aqui no Brasil e no estado de Pernambuco? Eu que já viajei a alguns estados, os pastores aqui também já conhecem outros lugares. Sabe, aqui o estado de Pernambuco tem uma questão das pessoas ainda, elas terem esse tabu com respeito à oferta. Interessante que alguns estados aí fora, por exemplo, o pastor vai pregar, eu convido o senhor, e o senhor chega lá na minha igreja, e o pastor que pediu para o senhor pregar, ele diz assim: olha, toma aqui essa oferta para o senhor vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, e a pessoa diz assim: aqui tem uma oferta para o senhor. E essa oferta, gente, glória a Deus, sua voz foi ouvida e eu segui sua fé, e a fé deu certo, né? É forte, Brasil. Nosso diretor falou: vocês vão almoçar. A picanha está chegando, gente. Mas olha, é comum, pastor, no Amazonas, na Bahia, no Sul, as pessoas chegam para fazer uma visita: pastor, isso aqui é uma oferta para abençoar por combustível. Você chega lá, tem lá, sabe, o lanche, tem algumas coisas, é para o senhor. Isso aqui é para a igreja, isso aqui é para o senhor. Isso é honra, né? É uma honra. E aqui, sabe o que acontece? As pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de entender como que é importante a oferta, que é expressão de amor, que é expressão de gratidão, sabe? Que é expressão de amor para com Deus, porque é um presente. Tem gente que dá oferta até hoje por obrigação. Quando o pastor fala, faça que Deus vai te abençoar, mas ela canta aquela canção: se Deus fizer é Deus, se não fizer é Deus. Fica cantando isso, mas na hora de dar, ela já pensa no que vai receber. Imagina se eu for dar um presente para o Senhor e depois falar: olha, tal dia é o meu, viu? Esquece não. Mas acredite o seguinte: como que funciona o presente? Se eu chegar para o pastor Charles e presentear ele, está aqui, pastor Charles, para o senhor. Amém, muito obrigado. E fora de data de aniversário, porque hoje aqui nós temos essa cultura, só presenteando. Não é meu aniversário não. É isso que acontece, eu digo porque eu sei. Então, querido, está tudo errado. Presentear, ato de generosidade. E quando eu presentei o senhor, toma aqui, pastor Charles, para o senhor, de coração. Muito obrigado, hein? Aí ele olha, que garrafa linda. Sabe o que acontece? Eu vou gerar nele o desejo de retribuir, sem eu pedir nada. Inclusive, esse mês foi meu aniversário, né? O senhor não me deu um presente não esse mês. Eu dei. Se o senhor quiser me dar ainda, pode. Aí eu quero vai terminar agosto ainda. Você entende o ato de você dar
gera o desejo de retribuir. Você dá para Deus. Deus, ele diz assim, puxa, ela não é nada, não tem nada. E eu tenho tudo. Então, puxa, ela me amou, me presenteando, então vou retribuir. Tem escrito isso em Mateus 6, né? 25. Justa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente vos darão, porque com a medida que tivesse medido, vos medirão também. Gente, é uma lei de recompensa. Quando nós fazemos para o Senhor, aprenda isso, você que está ouvindo, assistindo essa transmissão. Aprenda a ofertar. Oferta que você recebe. Oferta é um ato espiritual. Tem gente que acha que é material. O pastor quer extorquir. Esse pastor só fala em dinheiro. Esse ministério está igual àquela igreja tal. Está igual àquele ministério tal. Gente, oferta é um ato de amor. Agora, lógico, tem hora que a gente tem que ter amor na consciência, né, gente? Tem que ter, sabe? Tem que interpretar. Veja a espiritualidade, veja a unção, veja os resultados, veja as pessoas sendo abençoadas. Você que critica a oferta, você que censura a oferta, aprenda. Tudo tem que ter equilíbrio. Não é toda hora que a gente fica aqui, não, falando sobre isso. Mas tem momentos em que, de repente, devemos ter até aquele princípio, dizer, não, isso aí é direção de Deus. Vamos fazer, vamos abraçar a causa, porque Deus está esperando algo faz de nós. Faz parte do pacote obediência, né? E a pessoa, quando ela faz para Deus, você tem que entender que você não deve ficar cobrando de Deus alguma coisa, passando diante de Deus porque a sua fidelidade, porque você faz isso, porque você faz aquilo, como o próprio Senhor falou aqui sobre esses dois homens, né, que subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o publicano, porque o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Quer dizer, eu sou dizimista, eu sou ofertante, fulana não é. Eu estou dando o meu dízimo e não sei por que não está acontecendo. Eu estou entregando o meu melhor e não sei por que não está funcionando. Então ela começa a cobrar de Deus, julgar o próximo, condena o próximo e pressiona Deus. Então, uma vez que você faz, faça com excelência, faça com alegria, faça com amor. Deus ama quem dá com alegria. Não esqueça disso. Você que está aí ouvindo, você que está assistindo essa transmissão, aprenda o que nós estamos falando aqui. Coloque em prática isso aqui. Nós vamos, pastor Adevaldo, ouvir um hino, mas o senhor pode completar o raciocínio, por gentileza. Sim, pastor Marcelo. Assim, falando em oferta e tempo, a oferta é uma semente. Ele diz que dá pão, ele dá semente ao que semeia e pão para alimento. Semente é para semear, pão é para comer. Se você semear, você vai ter o pão. E lembrando que semente tem um tempo. O coqueiro, 7 anos. O abacate, média isso. A manga, 3, 4 anos. Então, cada semente, o feijão, 6 meses, 4 meses, 3 meses, depende muito da cultura. É a macaxeira, né? Então, tudo tem um tempo. Talvez a semente que você plantou, você não vai ter resultado agora, mas vai ter resultado. Tem coisas que eu plantei lá naquela época nossa, de 90, década de 90, que eu estou colhendo agora. Por exemplo... Não falo daquela época. Não fale não, porque vai dar crise de riso em nós aqui. E fala em crise... Deu ontem, não foi? Ontem... Aconteceram muitas coisas engraçadas. É verdade. Também. Então, tudo tem um tempo. Existe tempo para todas as coisas. E, gente, para que, enfim, Deus abençoe a nossa vida. Foi lembrado do tempo, já está dando crise de riso. Está dando crise de riso. Então é o seguinte, nós falamos, explicamos, orientamos e esperamos, em nome de Jesus, que todos coloquem em prática aquilo que foi dito no nome do Senhor Jesus. Vamos de música bonita, Amaro, vamos ouvir uma canção. Quem vai chegar para louvar, Amaro? Eduardo Cardoso, o Justo, é isso? Olha a canção bonita, hein? Escute e sejam todos abençoados em nome do Senhor.